Ok, muito bem, irmãos. Graças a Deus, né, irmã Rosilda, que deu tudo certo e Deus alertou, né, sobre esse momento que seria, eu acho que uma das coisas mais importantes foi o livramento também emocional, né? Seria uma coisa tão perturbadora. Dinheiro a gente trabalha e arruma de novo, mas é horrível, eu sei. Mas é horrível, né, irmão Silvia? Irmãos, nós vamos orar nesse momento, tanto para agradecer a Deus pelo livramento que a irmã Rosilda teve, quanto por aqueles que estão viajando, né? Estamos sentindo falta de várias pessoas. Então o irmão Omar, a irmã Maria e a Rebequinha estão viajando, eles estão em Altinópolis. Eu encontrei com ele ontem pela manhã, lá na conferência da missão do irmão Omar. O Omar pertence à Missão Brasileira Internacional, então brasileira, e ele, uma vez por ano, todos os missionários se reúnem para uma conferência de desafio, ânimo, orientações, e é aberto a todos que quiserem participar. Eu sou membro de outra missão, a Associação Missionária Internacional, e foi muito bom estar com aqueles irmãos, rever alguns pastores. Então estejam orando. Quanto ao aluguel da casa, a moça já mandou sábado de manhã. Aí eu já mandei para o irmão Omar o contrato, falou, pode ler, pode te imprimir e me entrega quando tiver reconhecido firma. Aí eu já entreguei para o Omar. Na terça-feira é feriado, então ele está pensando em resolver tudo lá em Ribeirão na segunda, e aí durante a semana ele entrega para mim, porque eu vou ter que assinar e reconhecer firma também como fiador, né, dele. Então Deus tem abençoado. Acho que praticamente a gente pode considerar então alugada. Ela já mandou o contrato, ele conseguiu o valor, conseguiu uma oferta daquela parte do valor, e nós ficamos com a outra parte, coisa de 30%, eu acho, o valor do aluguel, além daquele valor especial de oferta que nós vamos dar para ele, para gastos de combustível e como a gente tinha combinado. Questão das finanças, Deus tem abençoado, né? Nós temos visto como Deus tem abençoado, e outras pessoas que estão viajando, a irmã Elis, tivemos notícia que a Sara está se recuperando bem, né? Ela está sendo cuidada pelo Clinton, e marido, e a Elis, mamãe. Então ela está sendo bem cuidada, né? Mamãe não pensa, a filha foi operar e ela pegou o avião e foi logo ali cuidar da filha, né? Então é uma bênção também. Eu sei porque também eu sou pai. Nós vamos orar também pela irmã Maria Helena, que está viajando. Continue orando pelo marido dela, o seu Jordão, é uma pessoa tão querida, né, mas ainda não fez uma decisão ao lado de Cristo. Os demais irmãos, eu não sei se mais alguém está viajando, mas nós precisamos orar também. Dona Rose avisou que não está bem hoje. A Rose, isso. Agora a questão de saúde, né? A Rose está fazendo o tratamento da quimioterapia e nem sempre ela está bem. Então vamos orar por ela, vamos pedir a Deus por ela, né? Então são essas as pessoas que eu sei que não puderam estar por esse motivo. Os demais irmãos e irmãs e pessoas que não puderam estar, não sei porquê, nós vamos continuar orando por elas. O meu pedido de oração, continue orando por nós, pela nossa família, nosso ministério, pela construção lá em Pitangueiras, que em breve nós vamos retomar, assim que colocar o telhado. E Deus tem cuidado de nós também. Nós, antes de pegar o pedido de oração das irmãs, eu queria que estivéssemos orando também pelas atividades daqui da nossa igreja, alugando essa semana. Durante essa semana que vem, o Omar já começa a fazer o transporte das coisas dele. E a gente já vai fazendo a mudança devagarzinho. E no dia 28, né, desse mês, é um domingo, dia 28, nós queremos fazer um churrasco lá na casa do missionário. Lá na casa do... Carne assada em casa de missionário é uma bênção, vão ter um saborzinho diferente. E a gente vai chamar isso desse evento
especial, não só de inauguração do primeiro ponto de pregação, mas também de culto do amigo. Então você tem um kit amigo para trazer. Eles levam um kit churrasco, mas a gente vai fazer kit amigo. Então você vai trazer da sua listinha do seu kit amigo um amigo, tá bom? Qualquer quantia de carne, se você puder. Se não puder, não precisa trazer nada. Então você vai trazer uma quantia de carne. A irmã Rosilda depois pode falar quanto, 200 gramas, 250, 300, aí. Quanto você quiser trazer. Se quiser, o Lula diz que pé de galinha é bom. Está divulgando bastante isso. Ele gosta. Ele come picanha. Então para nós fica pé de galinha, mas eu não sei se dá alguma coisa no churrasqueira pé de galinha. Enfim, você pode trazer o que você quiser. E para tomar. E refrigerante, suco, refrigerante, da sua escolha, o que você mais gosta. Ou o que cabe no bolso, não importa. E aí nós vamos ver quando chega, e aí nós vamos ter esse tempo precioso. O mais importante que não pode faltar é você tentar trazer alguém. Isso é o mais importante. Vamos lá comigo, é um churrasquinho, começa meio-dia, e a gente vai ficar lá à tarde, até umas 4h30, 5 horas. Vai ter um culto breve, vamos ter um tempo juntos ali, né? Vai ser gostoso para inaugurar a casa, vai ser o primeiro culto ali, e com essa oportunidade da gente trazer pessoas para esse churrasquinho. Os cultos itinerantes já vão começar logo na primeira quinta-feira de agosto, então a gente não quer fazer muito lá na casa do Omar. Se não tiver casa para fazer, vai ser lá. Mas a gente queria pelo menos a cada 15 dias fazer um culto no lar. Então, eu acho que seria legal, fale para o Omar, seria legal se fosse toda semana, toda quinta. Se a gente fizer um revezamento de casa, a gente consegue fazer toda quinta. Né? E é uma coisa muito simples, é sentar no sofá ali, com um grupo ali, e convidar as pessoas que você conhece para estar ali. Quer que faça uma oração para você? Vamos fazer uma oração. O missionário vai vir aí na quinta-noite, às 7h30, né? Ele ora por você. Então, vem, deixa eu fazer uma oração. Você quer oração? E aí você convida a pessoa para chegar, para fazer uma oração por ela, orar por ela, tá bom? Demais, acho que são esses os anúncios, né? Que eu tenho, esses pedidos de oração. Então, a irmã Rosilda tem algum pedido de oração? Só agradecer. Agradecer. Irmã Vanessa? Também só quero agradecer, né? Foi um período, umas 2 semanas bem complicadas com relação à saúde da minha mãe, mas graças a Deus ela já está bem melhor, tem resolvido a questão da pneumonia, né? Então é isso, só quero agradecer a Deus. Tá bem. Irmã Tassélia? Só agradecer. Tá bem. Irmã Silvia? Eu também quero agradecer, quero pedir para uma pessoa que eu passei a noite praticamente com ela, essa noite, e é assim, lá de Itaiaçu, os pais eram padres e tudo, e ela está com problema, infelizmente, com aquela doença já faz uns 2 anos. E de vez em quando ela me chama para ir lá, e ontem, antes de eu chegar, ela até caiu. E ela é muito devota, assim, ela é muito católica, mas ela é muito, o coração dela é muito quebrantado e aberto à palavra de Deus. Então eu queria que cada vez mais ela se chegasse a Cristo para ela ter uma nova vida. Amém. E para mim eu quero só também agradecer por tudo. Amém. Então vamos orar. Santo Eterno Deus, nós te agradecemos, primeiramente, ó Deus, por o Senhor ter trazido a minha família aqui até Jaboticabal. Pelos cuidados que o Senhor tem por nós, o cuidado ontem também, na estrada, em que eu tive a oportunidade de ouvir a mensagem da Palavra de Deus lá em Altinópolis. Abençoe o irmão Omar, que está na conferência hoje, que vai promover tudo o que precisa ser feito quanto ao projeto Jaboticabal, lá entre os pastores. Oro pela sua mudança, o Senhor abençoe para que nós estejamos com este local de pregação, que o Senhor abençoe o culto do amigo, que seja uma grande bênção e que nós possamos ver pelo menos uma pessoa chegando pela primeira vez, participando do churrasquinho, almoçando com a gente e ouvindo e vendo aquilo que nós fazemos todo domingo. Abençoe, ó Pai, que o Senhor possa abençoar também a vida da irmã Rosilda neste agradecimento que ela tem feito quanto ao livramento do Senhor. Sabemos que o mal está ao nosso derredor, mas o Espírito Santo abre os nossos olhos e nos dá livramento. Por isso nós somos gratos. Abençoe Isaac, abençoe a Ruth, abençoe, ó Deus,
para que o Senhor sempre possa abençoá-los e protegê-los. Oro, meu Deus, que o Senhor abençoe também a minha esposa, a bênção que a mãe dela já está em casa, de alta, e eu peço que o Senhor dê uma boa recuperação dela, cuida da saúde do seu pai, que eles possam conseguir uma outra casa melhor para morar. Oro pela Tassene, pelo Ricardo, que o Senhor cuide deste casal, que o Senhor abençoe para que o Ricardo volte aos cultos, servir ao Senhor. E eu agradeço, ó Pai, pela vida da tua serva, que o Senhor continue queimando o seu coração por missões e pela obra de Deus. Oro pela Silvia, que o Senhor abençoe a nossa querida irmã, e colocamos diante do Senhor esta senhora que ela colocou diante de Ti, ó Pai. Que o Senhor salva a alma dela, Senhor, transforma aquela vida. Que o Senhor possa falar aos nossos corações agora, no estudo da palavra. E eu te agradeço, em nome de Cristo. Amém. Amém. Presta seu celular para mim, por favor. O meu celular está filmando, então eu preciso de outro celular para poder... Eu mandei a mensagem no WhatsApp da Vanessa, então eu encontrei um meio bem prático de preparar a mensagem. Eu preparo a mensagem, depois eu mando para mim mesmo no WhatsApp, e é bem simples, bem prático, para poder compartilhar com as irmãs. E eu peço que você abra sua Bíblia em 1 Coríntios capítulo 11, o texto de 1 Coríntios capítulo 11. Eu estou aproveitando que o nosso pregador não está aqui, e o irmão Omar, ele tem uma paixão muito grande. Vocês percebem a forma com que ele prega, né? Ele tem uma paixão muito grande em pregar a palavra de Deus. Então, é o que a nossa igreja precisa. A nossa igreja precisa de alguém que tenha realmente uma vontade muito grande de pregar a palavra de Deus de forma entusiasmada. Então eu acho que é o que mais nós precisamos. Eu estou numa certa idade que eu acho que meu entusiasmo, né, ele está dando lugar às dores nas costas. Então eu tenho visto Deus usando grandemente o irmão Omar, e eu quero aproveitar o tempinho que nós temos com a ausência do nosso pregador entusiasmado, e eu quero compartilhar com as irmãs e com os irmãos sobre algumas características da igreja. Nós estamos iniciando uma igreja. Então, todo início é mais ou menos parecido com um parto. Você que já teve filhos, sabe que são tempos difíceis, né? Eu nunca tive filho, nunca gerei uma criança, mas eu vi a Vanessa como que ela reclamava de dores, enjoo. Ela teve enjoo 9 meses, certinho. O enjoo dela passou no dia que a Dani nasceu. Era um enjoo assim, uma ânsia de vômito, enjoo obrigado. Hã? Eu quero. Não ofereceu a cadeira, acho que se fosse há uns 10 anos atrás eu diria, imagina, estou bem, estou forte. Mas agora já, as costas já não, minhas costas doem. O banco ou cadeira? O banco é melhor? Cadeira, pode ser cadeira. O banco é mais por conta do opa, ficou certinho ali, né? Então a gente tem, como é classe, né? Como é aula, eu quero aproveitar para poder falar um pouquinho sobre algumas características da igreja. Semana passada ou retrasada, nós falamos exatamente sobre a ideia da igreja local, a ideia da igreja invisível e a existência da igreja local. A Bíblia, ela é recheada, ela é completa com relação à doutrina da igreja local. A igreja local é essa que a gente pode ver, é aquela que a gente se reúne, é aquela que um cuida do outro, é aquela que tem placa. Muitas pessoas criticam a placa, muitas pessoas criticam o ajuntamento de crentes no culto, mas essas pessoas, elas estão enfrentando, na verdade, algum tipo de mágoa, rancor no coração, e acabam tentando justificar as suas atitudes. Então, o que nós entendemos é que a igreja invisível, ela não existe ainda. Ela só vai existir quando o Senhor Jesus a fizer visível, lá nos últimos tempos, quando vai juntar aqueles que são salvos do Velho Testamento, do
Novo Testamento, da época que nós estamos vivendo, e aqueles que ainda vão ser salvos no futuro, como por exemplo, na grande tribulação. Então, quando juntar todos os salvos, estes que hoje estão separados, uns estão enterrados no pó da terra, como diz, outros estão ainda vivos, servindo a Deus na época da graça, e alguns ainda talvez nem nasceram. Então haverá um momento em que esta igreja, e aí é a igreja definitiva, a igreja eterna, que passará para sempre com o Senhor. Mas hoje ela não existe ainda. Então hoje, quando se fala igreja na Bíblia, é o ajuntamento de pessoas, é a assembleia. É quando nós estamos nos reunindo para cantar, louvar a Deus, ouvir a palavra, para disciplinar aqueles que estão em falha, para exercitar o amor, a empatia, o cuidado, e também duas coisas importantes, eu até comecei a falar sobre nascimento, né? É mais ou menos, a nossa igreja está numa fase mais ou menos como quando a mãe, ela está grávida, né? Passando por todos os problemas da gravidez, e aí a criança nasce. É tão bom, né, ver o bebezinho, eu pai, eu só peguei a parte boa. Eu não passei o enjoo, mas me senti muito feliz vendo a Dani lá pela janelinha da maternidade Santa Isabel. Então, mas quando a criança nasce é um prazer, uma alegria de todos. E a nossa igreja está nascendo. A nossa igreja ela passou por um período de parto anteriormente, por alguns anos, mas agora ela está nascendo, ou, se alguns quiserem dizer, renascendo. E para isso, depois disso, nós precisamos ter todos os cuidados que uma criança precisa ter. O bebê tem cuidados especiais, a criança tem cuidados especiais, os adolescentes também. Então, conforme a igreja vai crescendo, precisa ter esses cuidados especiais. Tendo dito isso, nessa introdução, a gente olha para as principais coisas que Deus diz: vocês se reúnam e vocês vão evangelizar, ensinar a todas as coisas que eu tenho ordenado. Vocês, aqueles que foram se convertendo, vocês vão batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E uma das coisas das duas que o Senhor disse para que a gente faça, além da ceia, além do batismo, é a ceia. Hoje nós teríamos a ceia do Senhor, mas eu preferi não realizar a ceia enquanto eu não desse um estudo sobre esse assunto. Que a gente aprendesse na nossa igreja, que é bem criança ainda, que é a nossa igreja que acabou de nascer. A nossa igreja não tem 2 meses, né? Então é um bebezinho. Então a gente precisa colocar os parâmetros, entender como a igreja Batista Bíblica de Jaboticabal pensa sobre. Primeiro nós vimos membresia semana passada, e agora nós vamos ver um pedacinho, né, do assunto, e hoje nós vamos ver um outro pedacinho desse assunto tão importante, que é a ceia do Senhor. No texto de 1 Coríntios capítulo 11, eu vou pedir para que cada uma das irmãs leia um versículo. Então nós vamos ler nos versículos 20 até o versículo 34, não tem problema não, são muitos versículos, mas acho que 14 versículos a gente sobrevive. Então vai lá. Quem pode ler o 20, mas vamos ler assim, bem logo um após o outro, tá? Do 20 ao 34. Eu vou começar. De sorte que, quando vos ajuntais num lugar, olha a igreja visível aqui, não é para comer a ceia do Senhor. 21. Porque, comendo, cada um toma antecipadamente a sua própria ceia, e assim um tem fome e outro embriaga-se. Não tendes porventura casas para comer e para beber? Ou desprezais a igreja de Deus e envergonhais os que nada têm? Que vos direi? Louvar-vos-ei? Nisso não vos louvo. Porque eu recebi do Senhor, e também lhes entreguei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, pegou o pão, E tendo dado graças, o partiu e disse: Tomai, comei, isto é o meu corpo que é partido por vós.
Fazer isto em memória de mim. Semelhantemente também, depois de cear, tomou o cálice, dizendo: esse cálice é o Novo Testamento no meu sangue. Fazei isso todas as vezes que beberdes em memória de mim. Porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes este cálice, anunciais a morte do Senhor, até que venha. Portanto, qualquer que comer este pão ou beber o cálice do Senhor indignamente, será culpado do corpo e do sangue do Senhor. Que cada um examine a si mesmo e assim coma do pão e beba do cálice. Porque o que come e bebe indignamente, come e bebe para sua própria condenação, não discernindo o corpo do Senhor. Por causa disto há entre vós muitos fracos e doentes, e muitos que já dormem. Porque se nós nos julgássemos a nós mesmos, não seríamos julgados. Mas quando somos julgados, somos repreendidos pelo Senhor, para não sermos condenados com o mundo. Assim, meus irmãos, quando vocês se reúnem para comer, esperem uns pelos outros. Mas, se algum tiver fome, coma em casa, para que não vos ajunteis para a condenação. Quanto às demais coisas, ordená-las-ei quando for. Versículo: 34. mas se algum tiver fome, come em casa. Isso, a irmã leu 34. Irmãos, esse texto é o texto clássico, o texto de primazia para o ensinamento da ceia do Senhor. A gente... um pouquinho para cá. Não, ao contrário. Isso. Eu quero ver a irmã Silvia. Isso. Aí, está bem de frente. E a gente vê nesse texto o apóstolo Paulo normatizando a ceia. Então ele viu que a igreja de Corinto precisava de orientação. Uma igreja nova, uma igreja que estava nascendo, e eles estavam ali um pouco confusos com o que era, ou como era, para ser feito esse momento solene, esse momento religioso. Então nós temos dois momentos chamados de ordenanças, que são ordem de Deus para que a gente faça. Uma delas é o batismo, e a gente fala sobre isso quando nós tivermos alguém para ser batizado, e outro é a ceia do Senhor, que é necessário começarmos logo, porque nós já somos igreja e nós precisamos nos ajuntar para comer a ceia do Senhor. Só que o apóstolo Paulo, nesse texto, ele começa a perceber que a igreja de Corinto, ela tinha uma confusão. Eles se juntavam para realizar um churrasquinho, um almoço, um junta-panela. Inclusive, eles chamavam de festa ágape, que era a festa do amor de Deus. Era uma festa mesmo. Eles se juntavam uma vez por semana e era aquela grande alegria, era aquele momento ali de cada um trazia o risoto, o outro trazia a carne, o outro trazia a carne, o arroz temperado, o outro trazia o purê, aquele tiozão trazia o pavê, né? Então, é claro, tinha... Tô brincando, eu não sei se tinha ainda o pavê para comer naquela época já, mas isso é antigo, deve ser daquela época. E aí eles estavam então com um sistema onde eles levavam a comida, e ao servir a comida, eles começaram a perceber que tinha pessoas que não levavam nada. E essas pessoas queriam comer, e eles achavam, não é justo, porque fulano de tal trouxe coca, trouxe jabuti, agora quer beber coca. Não, tem que beber o que trouxe. Ah lá, tá comendo, trouxe, veio tudo os filhos, não trouxe nada e tá querendo comer. Começou a ter um probleminha ali que não deveria existir na igreja. Gente, aquela brigaiada, comia, eu tô comendo porque eu trouxe. Né? Inclusive, como tem gente, né, que eu não quero citar nome, que não trouxe nada. E aí começou aquela coisa. O apóstolo Paulo percebeu que isso era um problema, e realmente era um grave problema. Então ele falou assim, olha, a ceia do Senhor, ela tem um momento solene, um momento de lembrança. Um momento nós nos reunimos para que a gente lembre o que Cristo fez na cruz. Vocês podem fazer um churrasco, vocês podem fazer um jantar, podem, mas esse momento é um momento que... E aí ele começa a colocar várias coisas. Quando vocês se ajuntarem no lugar, não é para comer a ceia do Senhor. Tá? Não é essa bagunça que vocês estão fazendo, não é como ir no restaurante por quilo. Né? Espera, 21, cada um comendo, cada um toma antecipadamente a sua própria ceia. E assim um tem fome e o outro embriaga-se. Eles estavam levando bebida alcoólica. Eles estavam levando, eles se juntavam o grupinho ali, e as outras que não trouxeram nada ficavam com vergonha de ir lá. E eles comiam tal, não ligavam. 22.
Vocês não têm casa para comer? Nossa, o apóstolo Paulo deu uma lapada deles aqui, né? Falou, vocês querem comer? Quer comer à vontade? Come em casa. Não faz essa bobagem que vocês estão fazendo. Vocês, nesse caso, estão desprezando a igreja de Deus. Quando ele fala desprezar a igreja de Deus, significa que eles estavam desprezando o mais pobrezinho. Estava desprezando aquele que não levava nada. Quem é a igreja de Deus? Senão nós. Então ele está falando, ó, a igreja são as pessoas. A igreja não é a casa alugada do Omar. A igreja não é o templo lá no centro, lá de 3 andares, o prédio. A igreja é o povo. É claro, nós precisamos de um local adequado para a gente se reunir. Tem banheiro de homem e mulher, salão de festa, a gente precisa de berçário. A igreja crescendo, a gente precisa ter um local mais adequado. Mas a igreja não é isso. A igreja são pessoas. Por isso nós já somos igreja local. Estamos reunidos. E aí ele diz, envergonhais os que nada têm. O que vos direi? Louvar-vos-ei? Nisso não vos louvo. O apóstolo Paulo ele foi muito radical, bravo, direto, porém ele também falou, esses meninos são pequenos ainda, essa igreja é nova, eu vou maneirar um pouco aqui, dizendo, não tem coisa boa de vocês, mas nesse ponto vocês estão errando. Nesse ponto não está legal, porque eu recebi do Senhor o que também vos ensinei, que o Senhor Jesus na noite que foi traído tomou o pão e tendo dado graça partiu e disse, comam e bebam, esse é o meu... Tomai e comei, peguem e comam. Esse é o meu corpo que é partido por vós. Façam isso em memória de mim. Então o apóstolo Paulo ele fala, olha, na hora que vocês comerem do pão, deem graças e lembrem, esse pão é a representação do corpo de Cristo entregue na cruz. Lembrem disso. Fazer isso em memória de mim. 25. Semelhantemente depois de cear, de comer o pão, pegou o cálice do Novo Testamento no meu sangue. Fazer isso todas as vezes que beberdes em memória de mim. Para eles que estavam ali, é um pouquinho mais difícil eles entenderem o que estava acontecendo, porque Jesus ainda não tinha derramado seu sangue, ainda não tinha entregue seu corpo. Então ali eles estão entendendo pela fé, eu estou dizendo quando o Senhor Jesus Cristo tomou o cálice e abençoou, e lá na ceia falou sobre isso, está lá em Mateus. Aqui o apóstolo Paulo, quando vai ensinar esses princípios, já tinha acontecido. Era mais fácil deles entenderem. Então, como para nós, por exemplo, porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes deste cálice, anunciais a morte do Senhor até que venha. Então esse momento que nós estamos fazendo, na nossa igreja a gente faz uma vez por mês, podia ser todo culto? Podia, mas por costume a gente entende que uma vez por mês é suficiente. A cada 2 meses, pode até ser, mas eu já acho que fica longe. Tem igreja que faz a cada 3 meses. No caso, tem igrejas que fazem uma vez por ano, e eu acho muito longe, eu acho que perde a oportunidade. Tem gente que não fica um ano na igreja, né, e acabou não participando de nenhuma ceia. Então, 26, porque todas as vezes, 27, portanto, qualquer que comer deste pão e beber do cálice do Senhor indignamente, será culpado do corpo e do sangue do Senhor. A palavra indignamente, eu acho que é uma das palavras mais importantes para hoje à noite, para hoje à tarde. Para você participar da ceia do Senhor, você tem que ser digno. O que significa digno? Significa que você está aprovado para participar da ceia do Senhor. Então, em primeiro lugar, você precisa fazer parte da igreja, ser salvo. Se você é salvo, se você tem certeza da salvação, você é digno de ser chamado filho de Deus. E somente os filhos podem vir à mesa. No 28, examine-se, pois, o homem a si mesmo. E assim coma desse pão e beba desse cálice. Quem pode dizer se você é salvo ou não? Só você. Então você é salvo? Se você morrer hoje, para onde vai a sua alma? Pastor, eu não tenho certeza, eu estou aí lutando, estou batalhando. Então você não é salvo se você acha que a salvação é pelo que você faz e não pelo que Cristo fez na cruz. Aquele que sabe que Cristo fez na cruz o suficiente, cabal, totalmente completa a obra na cruz, e ele me salvou sendo um miserável pecador, indigno e impossibilitado de ir para o céu por minhas próprias obras, eu recebo Cristo, ele me perdoa e eu vou para o céu por ele. Aí sim, nós somos salvos, quando nos rendemos a Cristo. E aí volta a palavra indignamente no 29, porque o que come e bebe indignamente, come e bebe para a sua própria condenação, não discernindo o corpo do Senhor. É uma pessoa que não discernindo o corpo do Senhor, não entendeu
o que Deus está fazendo ali naquele momento, não entendeu o simbolismo, não entendeu o porquê nós nos reunimos para a ceia do Senhor. É uma pessoa que não é salva e ela está querendo participar. É muitas vezes, como a gente tem visto em muitos lugares, pessoas que são religiosas, estão frequentando a igreja, mas não fazem parte da igreja, porque não são salvos. E aí nós encontramos que os indignos que participam mesmo assim da ceia, é para o mal delas mesmas. Elas estão se prejudicando. Por quê? Porque são perdidas. E não é participar da ceia do Senhor que vai levar elas para o céu. Não é cantar na igreja que vai levar elas para o céu. A única coisa que vai fazer com que elas sejam dignas, ou que elas sejam salvas, aptas para irem para o céu, elas receberem Jesus. No 30, por causa disso há entre vós muitos fracos e doentes e muitos que dormem. Então as consequências de participar da ceia indignamente, ela acaba se mostrando. Então as pessoas dizem fracos. Então são pessoas que espiritualmente são débeis, são incapacitadas, estão sempre envolvidos com problemas, com discussões, com quebradeira, com humilhação de pessoas. Tinha muita gente ali que estava envolvida com esse tipo de questões e que envergonhava outros crentes. Então eles traziam as coisas para ser dividida no dia da festa ágape e ficava criticando, reclamando. São pessoas fracas, são pessoas que ainda não tiveram a transformação de Cristo. E aí nós vemos doentes, e quando a gente fala doentes, a gente está falando tanto da doença, da fraqueza espiritual, mas doente mesmo. Eu acredito que Deus pesa a mão também com relação à nossa saúde física mesmo. Então, às vezes, a pessoa está insistindo em fazer alguma coisa errada, não só participar da ceia, não sendo digno, mas também em várias outras áreas da nossa vida, que acaba sendo um aviso de Deus. Deus acaba permitindo coisas na nossa vida quando a gente insiste em ser rebeldes contra Deus. E aí vem a parte mais pesada. E muitos que dormem. Deus mata. Deus tira a vida. Se uma pessoa ela está envenenando, enfraquecendo, adoecendo o corpo, é como uma cirurgia de retirada de apêndice inflamado ou de câncer. Né? Quando eu tive 2 cânceres nas costas, fui lá na cirurgia, eles fizeram o corte e tiraram do corpo. Essa é a ideia. Deus tira aquele que está doente do corpo. Só que se ele for salvo, um salvo rebelde, ele dorme. Ele não morreu definitivamente, foi para o inferno, mas ele aguarda, ele espera. E Deus, ele faz essas coisas. No 31, porque se nós julgássemos a nós mesmos, não seríamos julgados. Então a gente precisa ter o Espírito Santo para poder mostrar para nós o que a gente está errando. Abrir os nossos olhos para aquilo que precisa ser feito. E a gente, sem precisar ninguém chegar para nós e falar assim, por favor, né? Minha irmã, meu irmão, não faça isso, não responda assim. A gente precisa, nas nossas orações, pedir para Deus, Deus, abre meus olhos. Se eu estou errando, se eu estou fazendo alguma coisa que está prejudicando a mim, a minha família e a minha igreja, me ajuda a parar com isso, seja em questões secretas, seja em questões abertas, temperamento. 33, portanto, meus irmãos, quando vocês ajuntarem para comer, esperem uns pelos outros. Aí ele volta na questão mais prática, dizendo, olha, vocês têm que fazer isso de uma certa forma que vocês agreguem, vocês tragam pessoas, que vocês possam fazer com que as pessoas se sintam felizes, bem, come mais, pega lá um pedaço, vem cá, não, tô tímido, às vezes a pessoa, não vou porque eu não tenho o que levar, você vai dizer, não, vamos sim, foi a igreja que pagou, foi a igreja que deu, que a igreja vai dar a maior parte, para que a gente possa evitar das pessoas falarem, eu não quero ir porque eu não tenho. Aí a gente fala, mas se a igreja não puder, então não faz. É simples, não vai tentar forçar as pessoas a fazerem uma coisa que elas não têm condições ou não querem. Tudo no seu tempo. É prudência. O apóstolo Paulo está pedindo aqui bom senso. E aí o 34, mas se algum tiver fome, come em casa, para que não vos ajunteis para juízo, para que todas essas coisas, fazendo errado, aconteçam de mal, tanto para você quanto para a igreja. Nas demais coisas eu vou ordenar quando for. E aí, eu tenho uma última questão com relação, é claro,
para participar da ceia não é só ser salvo. Inclusive, a gente precisa deixar isso bem claro, porque a partir do momento que nós começamos a servir a ceia do Senhor, uma coisa é importante. Eu sempre enfatizo o versículo 28, que diz: examine-se, pois, o homem a si mesmo, e aí participe da ceia. Os diáconos, o pastor, ele não fica olhando e dizendo, por exemplo, para o diácono: fulano de tal, você não dá, passa reto, tá bom? Você não dá, não. O diácono, ele geralmente ele passa, todos estão com os olhos fechados. Eu peço sempre, não fico olhando. Abaixo, que tem sempre um assim que fica lá assim, né, tentando ver. Será que aquela fofoqueira vai pegar? Ou vai dormir no Senhor, e fica assim, né, vendo se pegou ou não. Então eu falo, em respeito aos que não vão tomar a ceia, abaixe sua cabeça, feche seus olhos, dá vontade de dizer, mas eu não digo. Cuide da sua vida, né? Então, o apóstolo Paulo, ele tinha mais moral para ser mais durão do que eu. Eu já não, eu tenho medo. E aí, mas da minha parte eu tenho que ensinar. Então eu ensino e deixo por conta de quem quiser ficar fraco, doente e morrer, aí é por você. A minha parte eu já fiz, eu não quero que Deus pese a mão sobre mim por não ter ensinado. E eu quero dar aqui uma só, para que a gente possa ser breve. Uma consideração sobre a ceia do Senhor. As demais coisas a gente vai falando mais para frente, como o apóstolo Paulo disse no 34. As demais coisas a gente não dá para escrever tudo num livro só. Então, a ceia do Senhor, que a igreja Batista Bíblica pratica, é uma ceia chamada ceia restrita. Existe um outro tipo de ceia que é chamado de ceia livre. É tipo uma ceia ecumênica. Nós não praticamos esse tipo de ceia. A nossa ceia é uma ceia restrita, como nós encontramos no texto bíblico. A gente poderia chamar então de ceia bíblica, a que nós praticamos, né? Ela é bem referida na Bíblia e a gente precisa orientar os membros da igreja, e também em particular, para participar da ceia do Senhor, a forma correta de participar da ceia do Senhor quando ela for celebrada. Primeiro falando sobre a parte, aquela que a gente considera errada, a ceia aberta, né, ou a ceia ecumênica. Ela funciona assim: qualquer pessoa que estiver naquele lugar, naquele momento, qualquer pessoa que for convidada, qualquer visitante presente pode participar da ceia. Então a ceia ela é feita. Tem inclusive muitas igrejas que lançam panfletos na cidade, colocam em rádio: venha, hoje nós teremos ceia. Então, se a pessoa é testemunha de Jeová, católico, umbandista, ateu, fala: eu vou lá, vou comer essa ceia. E eu vou lá. E aí todo mundo recebe sem distinção nenhuma. Mas pastor, não é para o homem examinar a si mesmo? Cada um sabe de si. Mas é obrigação da igreja ensinar o que é certo. Porque você só vai tomar uma decisão correta quando você tiver conhecimento, o estudo. Então você apresenta e depois você decide o que você vai seguir ou não. Então, independente de ser membro da igreja, ou membro de uma igreja batista, ou mesmo a pessoa pode não ser nem membro de igreja nenhuma, visitante, pessoas que podem participar, que se quiserem participar, mesmo antes de serem batizados, que aí é uma questão que a gente vai falar sobre isso quando falarmos do batismo, que eles tinham essa tradição, não é regra. Vamos supor que alguém quer participar da ceia antes de ser batizado. A Bíblia não fala se é proibido ou não. Mas a gente costuma dizer para a pessoa: se você ainda não é batizado, espere ser batizado para você participar da ceia depois. Por dois motivos. Um, a gente segue o que os primeiros crentes faziam lá na primeira igreja, lá no comecinho, eles faziam assim. E segundo, para dar tempo de você aprender todas as coisas. Você não acha que seria melhor você fazer uma coisa sabendo de todos os riscos, sabendo de tudo aquilo que a Bíblia fala sobre esse assunto, de tudo que a sua igreja aqui pensa sobre isso, para você tomar uma decisão? Então, aceitando assim a ceia livre, a ceia ecumênica, aceitando qualquer um que pense que está apto, seja protestante, evangélico, católico,
perdendo totalmente a função e a base mais importante do ensino bíblico, e acaba se tornando um ato antibíblico, herege, que acaba desagradando a Deus. Então, desde que a ceia aberta ela começou a ser feita, ela comete esse erro de admitir qualquer pessoa sem nenhum tipo de ensinamento. Então, acaba acontecendo que pessoas que não são membros da igreja terem o direito de, como qualquer membro oficial de qualquer igreja batista, e isso foge do ensino bíblico. Quando nós olhamos no texto que acabamos de ler, o apóstolo Paulo fala que essa é uma obra da igreja. E semana passada nós falamos que a igreja é a igreja local, é a igreja que nós estamos aqui. Essa é a Igreja Batista Bíblica de Pitangueiras. E essa é a nossa comunhão. Muitos adotam esse tipo de ceia, que acaba sendo uma... Se o apóstolo Paulo pudesse falar nos dias de hoje também, mas ele deixou os princípios aqui em 1 Coríntios 11, ele também diria, olha, esse tipo de ceia, ela não está glorificando a Deus. Muitas pessoas, tem gente aqui que dá mau testemunho, tem pessoas que não fazem parte da igreja, e aqui está uma bagunça. Então vocês precisam orientar as pessoas da forma correta. E como eu disse, existem duas variações dessa ceia. Alguns adotam a ceia livre, que é a ceia ecumênica, que é a ceia bagunçada, e outros adotam a ceia restrita, que é a ceia bíblica, que é a ceia que nós utilizamos, que nós encontramos na Bíblia. Estas duas, quem usa ceia livre não fala que é ceia livre, né? Eles falam, não, a nossa é certa. Cada um faz o que quer da sua vida. Não, mas a igreja, eu concordo, cada um faz. Mas a igreja precisa orientar da forma certa. A igreja precisa ter um parâmetro. A igreja precisa ter um princípio. Até mesmo para dar segurança para os irmãos. Fazer, eu vou lá, ninguém explica nada, cada um faz o que quer. Ah, não gostei daqui. Não, eu vou lá e o pastor explica direitinho como funciona. Para inclusive eu saber se eu quero ficar lá ou não. São permitidos a participar da ceia do Senhor todos os que são batizados biblicamente, ou seja, por imersão, né? Não serve aquele batismo. Eu sou batizado, pastor, fui batizado bebê. Jogaram uma aguinha na minha cabeça. Mas como que você sabe? Você viu? Você lembra? Não tem foto. Eu tenho um álbum assim, aquelas fotos antigonas. Eu tenho minha foto. 45 dias eu tinha. Pequenininho assim, pacotinho. Aí tá lá o padre jogando uma concha assim, né, jogando água na minha cabeça assim. Aquele batismo não é bíblico, não se batiza crianças, se batiza a pessoa depois que ela, com consciência adulta, pode discernir o corpo do Senhor. Foi o que nós lemos em 1 Coríntios. Então ela aceitou Jesus e foi batizada. São duas decisões da vida da pessoa. E são membros da Igreja Batista da mesma fé e prática. A gente costuma entender que, por exemplo, nós temos um pregador da Igreja Batista Bíblica ou da Igreja Batista Independente, lá de Ribeirão Preto, pregando aqui, participando de uma conferência. E justamente, eu não faria isso porque eu não quero misturar tantas coisas num dia só. Mas vamos supor que é dia da ceia. E aí tem visitantes, tem os irmãos que vieram viajando de Igarapava. Aí eles passaram aqui e falaram, nós viemos visitar minha mãe. A gente quer assistir o culto com vocês. E é a ceia, os negócios estão lá, os cálices, o pão. Eles são batistas? São membros da igreja? Examine-se a si mesmo? Ninguém vai chegar e falar assim, não, vocês têm que esperar lá fora enquanto a gente participa da ceia do Senhor. Pode sentar, pode participar. O que acontece é, e se for visitante? E se for perdido? Eu não vou impedir, não vou envergonhar ninguém. Mas eu quero ensinar. Aí nesse dia, quando tem visitante, aí a ceia demora um pouco mais, porque tudo que vocês estão ouvindo eu vou repetir tudo de novo. Para que a pessoa veja se ela se toca. Não tanto que ela se toque, mas que eu livre a minha cara diante de Deus. Eu lavo as minhas mãos, porque eu ensinei. Quer participar errado? Eu ia falar azar o seu, mas fica tão pesado, né? Problema seu. É entre você e Deus. Eu ensinei. Então o que acontece aqui é que na nossa fé e prática, apenas os que são membros da igreja, e nós queremos mostrar por que a Bíblia ensina esse melhor caminho.
A ceia restrita, ela fortalece primeiro a disciplina da igreja. Porque aí a pessoa, para participar da ceia do Senhor, eu compreendo que algumas das nossas igrejas não aplicam disciplina. Tem gente fazendo coisa errada e o pastor fica fazendo vista grossa. Membros que estão em pecado aberto e ainda não estão arrependidos e acabam com essa omissão sendo aceito ali no meio do povo. Então a gente conhece, inclusive no texto bíblico que a gente vai ler para terminar, a gente vê que existia uma igreja que fazia vista grossa com um pecado gravíssimo que um rapaz estava cometendo, e ele participava de tudo como se tivesse tudo normal. Então, mas antes, a igreja que pratica a ceia bíblica, a ceia restrita, por exemplo, coloca um membro em disciplina ou exclui um membro do rol de membros. A exclusão só acontece quando o membro ele é orientado e ele olha para o pastor ou para as pessoas que estão dizendo: você não pode, você largou a sua mulher, agora você está namorando com a membro lá do louvor, e a sua mulher vem com as crianças na igreja e fica essa briguinha, fica assim. Você acha que eu estou contando essa história porque é da minha cabeça? Aconteceu. E aí ele começou, largou a esposa, tinha 3 filhos, e a esposa não saiu da igreja, continuou na igreja, durou, ele não sai daqui, ninguém me tira. Eu ia falar umas coisas. E aí ele começou a ficar namorando ali, de romancezinho com a menina novinha da igreja, e ela continuou cantando no grupo coral, e ele continuou ali, e aí chegava com a nova namorada, e a esposa ali sentada, com as crianças, tudo, pai, essa é a nova mamãe e tal. Gente, quando me contaram isso, eu falei: isso aí é coisa de filme. Não pode, o pastor não podia mexer com nada, porque várias questões lá de a pessoa tinha dinheiro, tinha muito familiar na igreja, não queria que mexesse, porque senão as crianças iam desanimar e iam sair da igreja. Enfim, ceia do Senhor, tomava normal, como se nada tivesse acontecido. Normal. E aí o pastor até convidou a gente para ir pastorear aquela igreja. Eu dei a resposta para ele em 10 minutos. Eu falei: posso orar? Ô pastor, não vai dar. Deus me chamou correndo lá para outro lugar bem longe. Né? Eu não falei isso, mas eu falei com a minha esposa. E aí, a pessoa, se não se arrepende, ela precisa tomar uma atitude da liderança. Dizer: olha, irmão, então você pode continuar vindo aos cultos, mas você não é mais membro da igreja. Nós vamos desligar você do rol de membros. Você não pode votar, você não pode participar de reuniões administrativas, tomar decisões na igreja, você vai ser um visitante. E sendo um visitante, automaticamente você entende pela prática da igreja que você não pode participar da ceia do Senhor, porque você está em disciplina, você está desligado do rol de membros. O fato de você poder exercitar disciplina como a exclusão de membro, que é o passo mais radical, é quando a pessoa está durona mesmo, a pessoa não quer, então a igreja toma uma atitude para preservar a saúde da igreja. Então esse membro excluído, quando ele não se arrepende e abandona o pecado, ele, mesmo que vá para uma outra igreja batista, que é o que mais acontece, né? Brigou aqui, vai para outra igreja na mesma cidade, torna-se membro, e aí só para esfregar na cara do pastor ele aparece um dia na ceia, para participar da ceia. Não, agora eu sou de outra igreja. Então aquela igreja da qual ele foi excluído da participar da ceia do Senhor, também tem que ensinar que aqui, nesta igreja, mas eu fui aceito lá. Às vezes os dois pastores, um está de cara virada com o outro, e chama ele: não, vem para cá que aqui eu te aceito. Isso é mais uma coisa que não é da minha cabeça, tá? E aí acontece que ele vai lá, às vezes até o outro pastor fala: não, vai lá. Irmãozinho, tem cada coisa nesse mundo que você ficava com o cabelo em pé de ouvir. E a igreja é o local, a igreja é aquele grupo de irmãos. Então você participa lá da sua nova igreja, irmão. Vai lá, leva a sua fraqueza, a sua doença, e que eles morram lá, né? Aqui não. Aqui nós somos a igreja do Jardim das Rosas. Você está vindo lá da igreja da Coab 3, da Coab 1? Não, fica lá. A participação da ceia do Senhor é para quem pertence àquela igreja. Aquele outro irmão veio e ele está em plena comunhão na igreja irmã, é por conta dele, ele sabe.
E também vamos supor que ele está lá, emburrado, sentado, vou participar sim, quero ver quem é que vai me tirar daqui. O pastor não pode, ele vai falar de púlpito. Irmãos, eu quero dizer que não é apto a pessoa não pode, tal. Baixe sua cabeça, feche seus olhos e que Deus que Deus te carregue, né? E aí serve a ceia. Quer pegar? Quer comer? Estou tomando, filho. Manda em mim. Deixa Deus cuidar dele. Mas eu ensinei. Eu falei abertamente. E para terminar, já ir terminando, para os que estão em pecado enquanto estão sendo tratados ou suspenso do direito de participar da ceia do Senhor, até que ele se arrependa e seja recebido como membro e volte à comunhão com o corpo. Então a membresia da igreja é importante porque uma pessoa que não é membro da igreja não pode ser disciplinado. Eu não sou seu pastor, você não é membro da igreja, você vai ser sempre um eterno visitante. E aí, participar da ceia dessa forma só prejudica a sua vida. Então, se é um eterno visitante, se é uma pessoa apenas que está visitando, então não participa da ceia. Não deve participar da ceia porque não faz parte do corpo, daquele corpo. Um exemplo dessa disciplina corretiva é de um homem fornicador. Ele estava dormindo com a sua madrasta. Lembra dessa história? 1 Coríntios 5. Eu não vou ler o texto, mas era um pecado que, para ser solucionado, o apóstolo Paulo, em Corinto, só 1 Coríntios 5:11, Vanessa. Em 1 Coríntios, Paulo instrui... 5:11. 1 Coríntios 5:11. Nós vimos que a igreja de Corinto era realmente uma igreja problemática, né? E ele olhou para esse ponto, pode ler. Mas agora escrevi que não vos associeis com aquele que, dizendo-se irmão, for devasso, ou avarento, ou idólatra, ou maldizente, ou beberrão, ou roubador, com tal nem ainda comais. Tem pessoas que fazem uma bagunça na vida dela, na vida dos outros e na vida da igreja, e não aceita se converter, não aceita mudar. São pessoas de dura serviço, coração de pedra. E aí o apóstolo Paulo fala, já falou, já pregou, já visitou, já orientou. O que você tem que fazer? Afasta. Inclusive tem até uma última partezinha que a Vanessa leu, instrui a nem comer com a pessoa. Né? Você não vai no restaurante com ela, não chama ela para participar da festa ágape, da ceia do Senhor. É claro que o apóstolo Paulo não estava falando de comer uma refeição comum. De repente a pessoa ela trabalha com você e come lá no mesmo refeitório, mas em 1 Coríntios 5:10, quem achou? Quem está aí em 5:10? Pode ler. Refiro-me com isto, não propriamente aos impuros deste mundo, aos avarentos, ladrões ou idólatras, pois, neste caso, vocês teriam de sair do mundo. Aí é complicado, né? Não coma com quem está fazendo coisa errada. Então não como mais, eu não almoço mais. Como? Todo mundo é pecador, inclusive eu. Então ele está dizendo, aquelas pessoas que fazem parte da igreja, são membros da igreja e estão agindo errado. Foram disciplinadas, excluídas e continuam sem arrependimento. Então você não pode, por exemplo, chegar para essa pessoa e falar, ô irmão, glória a Deus, senta aqui com a gente. Aí todo mundo fala, ele é da tua igreja? Rapaz, você sabia que ele está mexendo com a mulher do... Nossa, você sabia que ele está respondendo processo, ele está tudo errado na vida dele. Então Paulo aqui está tratando especificamente das ordenanças. Paulo, ele está mostrando aqui que essas pessoas estão desafiando a liderança da igreja, são membros da igreja. Só desafia a liderança da igreja quem é membro da igreja, quem não é, não faz parte. Então aqui nós encontramos que ele está resistindo a constantes repreensões, aquele rapaz. E Paulo, ele está tratando da ordenança da ceia do Senhor em 1 Coríntios 5:8. Pode ler para mim. Pelo que façamos festa, deixa eu ver se é certo. Pelo que façamos festa, não com o fermento velho, nem com o fermento da maldade e da malícia, mas com os asmos da sinceridade e da verdade. Há uma transformação, e o apóstolo Paulo, ele está realmente, para a gente não ficar em dúvida se o apóstolo Paulo está falando o caso desse menino também referente à ceia, no versículo 8 está apontando isso. A ceia do Senhor, a festa dos ázimos, a sinceridade e verdade. Foi necessário então impedir que esse membro pecador tivesse o direito de participar da festa da ceia do Senhor.
O apóstolo Paulo falou, inclusive, tirem ele do meio de vocês. Não permitam que ele continue participando das atividades. Isso é um escândalo, porque era uma coisa muito... Era um pecado aberto, era um pecado desafiador, porque ele estava tendo relação com a madrasta. E o pai estava vivo. O pai ainda, o casal, ainda ia... Sabe aquele... É novela da Globo. É a novela da Globo. Não tenho que tirar nem pôr. Então aqui nós encontramos que ele precisava deixar de ser membro da igreja. Eles não iam impedir o menino de assistir um culto, mas ia ser declarado de púlpito. Naquele texto de Mateus 18 diz: vai e conversa com a pessoa. A pessoa te ouviu? Amém, glória a Deus. Ela não te ouviu? Leva uma testemunha. Leva a testemunha e fala: olha, você vai ser testemunha que eu estou pedindo para você. Paga o que você me deve. Está prejudicando, você está falando mal de mim, você está falando que eu estou te cobrando, eu estou te cobrando que você está me devendo. Você vai pagar? Não vou pagar, eu quero ver quem é que vai fazer. Você quer? Procura teus direitos e tal. Os dois membros da mesma igreja. Não deu certo? Vai e conversa com o pastor. Aí o pastor fala: irmãos, olha, hoje nós vamos votar, aconteceu isso. Ninguém na igreja sabia, só os dois. Podia ter resolvido lá, quietinho, na casa dele, sem levar para a igreja. Mas aí não deu certo. Então nós vamos ter, porque o fulano tal, ele é presidente de missões na igreja, ele está exercendo, e está com essas questões aí de briga, os dois estão com ranço, um com o outro. Tentei falar com ele, pastor, está aqui o irmão Zé, que foi lá comigo, ele é testemunha, é verdade, pastor, eu fui lá, ele foi uma vez, foi duas vezes, eu fui com ele, e não teve jeito, ele falou: quem é que vai, vou ver se o pastor ele é homem, para vir me obrigar. Foi isso que ele falou, chamou ele lá, falou: olha, aconteceu isso, aconteceu, pode ser assim, eu não posso mentir. Já vi gente fazendo coisa errada e chegando e falando: não posso mentir. Mas outro pecado pode. E aí chegou e falou: então nós vamos ter que excluir você do rol de membros da igreja. Automaticamente você não tem comunhão com esse corpo, enquanto você não se arrepender. Se você se arrepender, você volta à membresia e volta a participar. Então aqui nós encontramos que até o apóstolo Paulo, você pode ler o 5:5 de 1 Coríntios, ou quem achar primeiro? Seja entregue a Satanás para a destruição da carne, para que o espírito seja salvo no dia do Senhor Jesus. Você está servindo a Satanás? Então vai servir a ele livremente, não aqui na igreja. Seja entregue a Satanás. Né? Porque Deus usa o diabo também para pesar a mão contra ele. Às vezes, pesando a mão contra ele, ele acorda, para com esse negócio de estar... E todo mundo sabia. Eu chegava abraçadinho com a madrasta, quando o pai não ia na igreja, aí eu estou imaginando, tá? Chegava abraçadinho, ficava lá dando beijinho na madrasta, devia ser uma moçona nova, o pai, um velhão rico, o dono da lancha, e ele ali aproveitando, e ela dando bola pro filho, assim, o pai morreu, pega o filho, tudo. Ai, que coisa absurda acontecendo dentro da igreja. E aí o apóstolo Paulo fala: pastor, toma uma atitude, você está matando sua igreja com isso. Tira ele do rol de membros, e aí ele vai ser sempre um visitante. Trata ele como visitante. Com a prática da ceia restrita para membros, esse homem tornou-se membro da Igreja Batista. Ele, só uma comparação, e só assim a igreja podia exigir o arrependimento para que ele não participasse da ceia. A gente só pode exigir as coisas, a gente só pode pastorear quem é membro. Quem não é membro já está dizendo: eu não quero você cuidando da minha vida, vai cuidar da sua. Então a gente precisa entender que a pessoa também não faz parte do corpo, e eu te aconselho a não participar da ceia. A participação da ceia do Senhor é um assunto muito sério. Eu não podia servir a ceia do Senhor sem gravar, inclusive, para que eu oriente quem está no grupo para poder ouvir isso antes de participar da ceia. Quando a gente for ter ceia, eu falo: ouça, assista este vídeo. É um estudo. Se você assistiu o vídeo, você vai falar: assistiu o vídeo, irmã? Assisti. Então, você está avisado. Então, aí você pode participar da ceia ou não. Os que participam da ceia indignamente trazem sobre si a condenação de terminar doente, são fracos, e até mesmo morte, como nós lemos em 1 Coríntios 11, 29 e 30. Nós não estamos abençoando ninguém quando nós convidamos os membros de outras igrejas ou pessoas que são descrentes a participar de uma coisa que eles não têm direito. Eles não são, às vezes pode ser até salvo, mas fulano de tal é da Deus é Amor, fulano de tal é da Quadrangular, fulano de tal é da Batista Renovada. Mas eu não sou pastor deles, eu não sei como que está a vida deles.
Eu não posso me comprometer diante de Deus com pessoas que não são membros da igreja, porque eu darei conta diante de Deus dos membros da minha igreja. Eu não vou dar conta diante de Deus do Joaquim, lá da Igreja Batista Independente de Altinópolis. É o pastor José Roberto que vai dar conta da vida dele. Eu preciso ter consciência tranquila de que eu ensinei todas as coisas que são bíblicas. No caso dos nossos próprios membros aqui de Jaboticabal, normalmente nós conhecemos aqueles que são dignos, aqueles que podem participar da ceia ou aqueles que podem trazer condenação sobre eles mesmos e sobre toda a igreja. Porque quando um membro dói, machuca, está doente, todo o corpo dói. Você já bateu o dedinho no pé da cama? Aquele chute gostoso que você dá no dedinho, que você até sai a alma sai do corpo, né? Então, quando por menor que aquele membro seja, se ele está doente, todo o corpo sofre. Quando ajuntamos para participar da ceia do Senhor na igreja, é importante que a gente faça a união entre todos. A união, verso 18 que nós já lemos, nós não lemos, né? Porque antes de tudo ouço que quando vocês se ajuntem na igreja, há entre vós brigaiada, divisão, e em parte, pelo que eu conheço vocês, eu acredito que está uma bagunça isso aí, porque a gente já teve que tratar coisa pesada aí. Então, quando nós limitamos a nossa própria igreja, nós temos confiança de que não há divisões, heresias, como o apóstolo Paulo proíbe, quando ele institui a ceia do Senhor, que pessoas que estão envolvidas nesse tipo de coisa participem. Eu admito, né, que visitantes possam participar da ceia do Senhor. Nós não estamos dizendo que se houver alguém que não é membro da igreja que quer participar, mas vai participar por sua própria conta e risco, por sua própria decisão. Não é assim que a Igreja Batista Bíblica de Jaboticabal ela age. Ela orienta que participem apenas aqueles que estão em união, ou você está unido ou não, é como um casamento. Eu sou casado, mas meu casamento é livre, é aberto. Eu fico com outras pessoas, eu passeio com outras pessoas, eu durmo com outras pessoas. Já viu o Luciano Huck e a Angélica? Eles têm um casamento assim. E todo mundo fala, que coisa bonita. Quem não é membro da igreja, quer participar só da parte que agrada, não está envolvido, porque casamento é compromisso. Casamento é estar realmente abraçado, junto. Você leu aqui em 1 Coríntios, capítulo 11, versículo 18. E eu termino. Podemos estar ignorantes quanto o fermento da maldade ou da malícia e participamos de uma forma indigna da ceia do Senhor. Mas a partir do momento em que nós temos instrução, como o apóstolo Paulo deixa na Bíblia, e nós somos servos obedientes e membros da igreja, a palavra de Deus nos chama a participar sim da ceia do Senhor. Não participar da ceia do Senhor é pecado, mas participar indignamente também é pecado. A ceia ela nos chama a consertar a vida, não ser rebelde contra a liderança, dizendo, eu quero fazer do meu jeito. Se você está aqui, você tem que fazer do jeito que a igreja ensina, do jeito que a Bíblia ensina. 1 Coríntios 5,8, já é o penúltimo versículo. Pelo que façamos festas, que acho que é o mesmo que eu li. 5,8, tá bom. Então leia 2 Tessalonicenses 3,6. 2 Tessalonicenses 3,6. Quem achar primeiro pode ler. Mandamos-vos, porém, irmãos, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo, que vos aparteis de todo irmão que andar desordenadamente e não segundo a tradição que de nós recebeu. Você entende como que a ceia restrita, a ceia para membros, nos protege? Porque as pessoas às vezes falam, eu não vou falar mal, eu passei por isso já numa igreja que eu estive, e que a gente fica preocupado em chamar a atenção de algumas pessoas, ou de pregar realmente de uma forma mais direta, para não perder as pessoas. E aí o que acontece? Os ruins ficam e os bons vão embora. Eu falo, esse pastor não trata as coisas, esse pastor não ensina, esse pastor larga a coisa rolando de qualquer jeito para não perder esses. Não quero criar meus filhos nesse clima não.
eu não quero ficar aqui não. Então eu aprendi que se a pessoa sair porque a palavra de Deus foi pregada, não é que a gente perdeu, é livramento. É Deus cuidando de nós. Eu quero um grupo pequeno, mas que seja um grupo unido. Um grupo que ama a palavra de Deus. Um grupo que deseje fazer parte desse crescimento. E aí, a prática restrita para membros é bíblica. Ao contrário da ceia livre ou liberal, que enfraquece essa ordem, porque permite pessoas que estão andando desordenadamente, rebeldes ou até descrentes participem. A ceia do Senhor em igrejas batistas bíblicas se esforçam para manter a pureza e a fé na palavra. Os membros são conhecidos e se submetem, por serem membros, a serem pastoreados. Assim a igreja foca em qualquer esforço para endireitar as suas condições da membresia da igreja pratica a disciplina e até o ponto de excluir alguém que necessite de uma disciplina um pouco mais ávida, porque são rebeldes. Em 1 Coríntios 10, versículo 17, o último verso diz assim: porque nós, sendo muitos, somos um só pão e um só corpo, porque todos participamos do mesmo pão. O apóstolo Paulo, ele mostra que os participantes da ceia do Senhor é um corpo. Esse corpo, ou o corpo de Cristo, é uma referência à igreja. Como 1 Coríntios 12, versículo 27, diz: ora, vós sois o corpo de Cristo e seus membros em particular. Refere a uma igreja local. E como nós vimos, não todos os crentes do planeta Terra, a igreja invisível, mas a igreja, o corpo é a igreja local. Quando o apóstolo Paulo quer se referir aos cristãos em todo lugar, ele fala de família. Efésios 3,15, depois quem quiser ler. E aí a gente vê que Paulo, nestes termos, se refere à assembleia local, ao grupo de irmãos que se reúnem em suas práticas em uma igreja local. E isso vai nos ajudar a entender que a ceia do Senhor precisa ser celebrada entre a membresia da igreja local, daqueles que aceitam a disciplina, daqueles que estão atentos todos os cultos às práticas e os ensinamentos bíblicos que são feitos naquela igreja. E aí você ama aquela igreja, você admira, você está confiante e seguro, e você diz: é aqui que eu quero ficar. Ah, não é perfeita. Isso você não vai achar em lugar nenhum do mundo. Não existe você falar assim: se eu ver um errinho, eu já vou. Não vai, você vai virar um desviado, você vai acabar piorando a sua situação, e aí você vai morrer espiritualmente. Mas ali, com a minha ajuda, eu posso colaborar, eu posso me envolver. Isso, cada vez que a gente estuda, como por exemplo a ceia do Senhor, ela deve ser participada pela membresia da igreja local, ou o corpo de Cristo, e não entre cristãos diferentes em todas as partes do mundo, ou pessoas que não são membros daquela igreja. E com o devido respeito aos outros irmãos que participam das suas ceias, e até alguns que praticam a ceia liberal, nós aqui da nossa igreja de Jaboticabal, nós acreditamos que o plano de Deus, a orientação do apóstolo Paulo é para a ceia restrita, é para a ceia para os membros da igreja, aqueles que aceitam a disciplina, aqueles que estão em boa reputação, aqueles que estão na sua própria igreja, colaborando, se submetendo à liderança, sem rebeldia, e estão com a consciência e o Espírito Santo, analisando a si mesmo e assim participando da ceia do Senhor. Também é mais que uma tradição, é uma prática totalmente bíblica, essa que nós aplicamos. Aí talvez as irmãs perguntem assim: mas então fica sendo perigoso, complicado você fazer a ceia no meio do culto, aberto ao público. Eu não faço isso ainda, mas eu estou aberto a ideias de nós nos reunirmos num dia para que só os membros da igreja participem, como muitas igrejas fazem.
Então, uma vez por mês, se reúne num horário fora do horário de culto normal e participe da ceia. Eu não tenho feito isso, assim, eu fico pensando que a ceia do Senhor é um momento tão significativo para que outras pessoas que estão chegando assistir. Eu acho que, apesar do tempo, você viu que a gente inclusive passou, é só você ensinar, só você explicar. Só você tomar um tempo maior, tira da mensagem e fala, olha, e aí a pessoa decide por si só se ela deve participar ou não, mas avisada foi. Né? E não negligencie estes ensinamentos, porque a ceia do Senhor é algo muito sério. Senhor, nosso Deus e Pai, nós te agradecemos, te louvamos, porque o Senhor tem sido bom e tem renascido esta igreja, reerguido, renovado, reestabelecido. Mesmo que nós, muitas vezes, já ouvimos esse estudo algumas dezenas de vezes, mas nós precisamos estipular parâmetros, colocar as estacas, realizar aqui o alicerce espiritual e dogmático desta igreja. Nos ajuda, Senhor, que nós possamos, ao estipular uma vez por todas, as pessoas que vierem e forem agregadas à membresia da igreja, saibam com tranquilidade o que a nossa igreja pensa e como nós praticamos cada uma das ordens de Deus. Nos abençoa, nos leva para nossa casa em segurança e abençoa também o culto da noite lá em Pitangueiras. Que a graça de Deus, o amor do nosso Pai, a comunhão entre os membros da igreja e a direção do Espírito Santo estejam com todos, desde agora e para sempre. Amém. Amém. Deus abençoe, minhas irmãs. Até domingo que vem, se Deus quiser. Amém.